Estamos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Palavras ditas por um grande homem de oração que tinha muita experiência com Deus, o apóstolo Paulo. Orai sem cessar. Levanta sua mão para o alto, fecha teus olhos e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida hoje. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é digno de glória, poder e majestade. A tua palavra será, Senhor, agora ministrada. A tua palavra será, meu Deus, agora proclamada entre o teu povo. Eu peço que o Senhor venha falar a cada vida, a cada coração. Eu peço, Deus, que não seja simplesmente o homem na sua própria sabedoria, mas que o teu Espírito use a boca do pregador, falando fortemente a todo o teu povo que aqui está, e também aqueles que assistem pelo canal no YouTube, e que tudo seja, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Olha para a pessoa bonita que está ao seu lado, diga, por favor, não converse comigo agora no momento da pregação. Aleluia. Tema da mensagem de hoje, a oração. Repita, a oração. Amados irmãos, muitas pessoas não entendem por que os líderes espirituais, os pastores, os pregadores do evangelho, que se importam com a vida espiritual das pessoas, falam tanto acerca da oração. Muitas pessoas não entendem. Poxa, o pastor ali fala muito de oração. A gente chega para ele para conversar, ele diz, vamos orar. A gente chega para ele para falar de um problema, ele diz, vamos orar. Chegamos para ele para pedir uma direção para algo que nós estamos prestes a fazer, ele diz, vamos orar. Chegamos para ele para falar acerca de algo que está acontecendo dentro da nossa casa, ele diz, vamos orar. Por que o pastor fala tanto de oração? Por que os líderes espirituais, os pregadores do evangelho, tanto falam acerca de oração? E muitos, vou além, até se aborrecem, porque o pastor muito fala sobre oração, porque o pastor muito incentiva as pessoas a orarem. Muitos até se aborrecem, porque não entendem o motivo pelo qual falamos desta forma, o motivo pelo qual nós tanto ministramos acerca da oração. Mas veja, o que é a oração? O que é a oração? A oração, amados irmãos, é uma comunicação entre o homem e Deus. Eu costumo dizer que é um elo que nos liga com o Criador. Então, se a oração é uma comunicação entre o mortal com o imortal, entre o homem falho, limitado, pecador, e o todo-poderoso, o infalível, perfeito Deus soberano, eis o motivo pelo qual nós devemos estar em contínua oração. Porque o que é o homem, o que somos para estarmos em uma comunicação com o Criador, com aquele que é perfeito e soberano? Veja, se você hoje vai na casa de um homem importante, você não vai ter uma comunicação com ele. Se você tiver sorte, ele manda um recado por alguém para você. Vai na casa de um governador, vai na casa de um prefeito, vai na casa de um deputado, vai na casa de um cantor influente, vai na casa de um artista de novela, de filmes, vai na casa de um grande empresário, vai na casa de um presidente, e veja se você terá uma comunicação com ele. Não, o máximo que vai acontecer, se você tiver sorte, é que ele vai mandar alguém
para falar contigo, para te atender, mas você não consegue ter o contato com ele, nem por telefone você consegue ter o contato com ele, porque ele é muito importante. Ele acha que é um desperdício gastar o tempo com você, comigo. Só que o nosso Deus está acima de tudo, de todos. Não há um ser superior ao nosso Deus. Ele é o dono do ouro, da prata. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus criador dos céus, da terra, de todo o universo. E nós temos como ter uma comunicação com ele. Nós temos como manter uma comunicação com ele por meio da nossa oração. Então por que nós não vamos orar? Se dobrando os joelhos e orando, nós temos o acesso direto e uma comunicação direta ao Ser Supremo, ao Todo-Poderoso, aquele que criou céus e terra. Então por que nós não vamos orar? É por esse motivo que tanto nós falamos que você deve orar. É por essa razão que tanto nós explicamos que a igreja tem que estar em contínua oração. E foi isso que levou o apóstolo Paulo também a falar tanto aos irmãos da sua época, que deveriam estar em contínua oração. Quando ele diz aqui nesta carta, orai sem cessar, ele está dizendo, vocês devem estar em contínua oração, porque esta oração é uma comunicação com o eterno. Vocês devem estar em uma contínua oração, orando sem cessar. E orar sem cessar, escute, não é viver 24 horas de joelhos, não. Orar sem cessar é estar em espírito de oração. Em casa você tem como dobrar o joelho, dobra o joelho. Mas no teu trabalho você não tem como dobrar o joelho, mas esteja em oração com o Pai, em contato, em comunhão. Esteja em oração com o Pai. Dirigindo, não tem como fechar os olhos, dobrar o joelho para orar, mas esteja em contato com o Pai. Vai andando e vai orando, vai falando, vai conversando. De vez em quando no carro mesmo eu falo com o Pai. De vez em quando estando eu na rua resolvendo uma coisa, eu falo com o Pai. Ninguém vê, ninguém percebe, mas eu estou em oração, porque a palavra me ensina a viver orando sem cessar. Eu estou andando aqui, ninguém vê alguém do meu lado, mas eu sei que o Senhor está comigo aqui. E é por isso que eu estou andando e conversando, orando a Ele. Eu não preciso ter um lugar específico. Eu tenho que vir à igreja para orar. Não, eu não posso compreender que a minha oração tem que ser feita apenas quando estou em um templo. Porque Deus não se limita dentro de 4 paredes. Em qualquer lugar que você orar, Ele vai estar te ouvindo. Ele será atraído através da tua oração. E é isto que o próprio Deus quer que façamos. Ele fala através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e buscar e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O próprio Deus está dizendo à igreja, ao povo: clamem a mim, e eu responderei ao vosso clamor, e anunciarei coisas grandiosas, coisas firmes que vocês ainda não conhecem. Isto ele fala pela boca do profeta Jeremias, mas ele não fala apenas pela boca do profeta Jeremias, ele fala por muitos outros profetas, ele fala por Jesus Cristo, ele fala por apóstolos, ele fala hoje através dos pregadores, que a igreja, o seu povo nesta terra, não pode perder o contato com ele, tem que se manter na oração, porque na oração está em contato, na oração está em comunicação. E isto não traz apenas vitórias, porque muitos imaginam isso.
O resultado da oração é a porta que vai se abrir. O resultado da oração é o dinheiro que vai aparecer na minha conta bancária. O resultado da oração é a cura para aquela enfermidade. O resultado da oração é um casamento que será restaurado. Ei, a nossa oração não traz apenas essas vitórias que todos desejam, almejam alcançar. Vai além, porque na minha concepção, no meu ponto de vista, mais importante do que uma porta que vai se abrir, mais importante do que um carro que eu vou ganhar, mais importante que uma vitória que eu terei nessa terra, é a minha intimidade com Ele. É a minha intimidade com Ele. Escuta, livro do profeta Daniel, no capítulo 9, nós vemos o profeta Daniel recebendo um anjo. Este anjo vai falar algo ao profeta, e eu compartilho com você o que o anjo vai falar. No capítulo 9 e no versículo 23 está escrito: o anjo falando a Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito, o quê? Muito o quê? Amado. Muito amado. O Senhor, Ele tinha uma intimidade tão forte com Daniel. O Senhor tinha um prazer tão grande em Daniel. O Senhor se alegrava tanto com Daniel, que o anjo traz a Daniel uma resposta que ele orava e pedia, e o anjo diz: assim que tu começou, mas foi assim que tu começou a súplica, a oração, é assim que tu começou, já veio a ordem suprema, a ordem do alto, para nós trazermos a resposta para ti, porque tu és muito amado. O Senhor te ama muito, o Senhor gosta muito de ti, o Senhor tem um xodó contigo, o Senhor, Ele tem algo novo contigo, algo extraordinário, Ele te ama muito, tu és muito amado. Ei, eu não sei se você entende o que é isso. Isso é melhor do que uma portinha que se abre, do que uma bênção financeira que recebemos. A intimidade com Deus, a amizade com Deus, a oração contínua nos tira de uma posição de servo e nos coloca em uma posição de amigo. Você sabe o que é isso? Uma coisa é o ser servo. O servo recebe ordem, o servo não tem intimidade com o Senhor, ele cumpre ordens que é trazida para ele. Mas o amigo senta ao lado do outro e conversa e troca ideias, intimidades. Ei, é assim que o homem que vive na prática da oração é com o Senhor. Ele sai da posição de servo e ele é colocado na posição de amigo. E é isso que o Senhor quer que todos nós entendamos. Você não vai orar apenas para receber uma cura, você não vai orar apenas porque você quer prosperar, você não vai orar apenas porque a tua casa hoje precisa de um grande milagre. Você vai orar sobretudo porque você tem que ser amigo de Deus, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que ter uma comunhão íntima com o Senhor. Com o Senhor. E Daniel, 3 vezes, todos os dias, os seus joelhos se dobravam diante do Senhor. Todos os dias. Estivesse ele ocupado fazendo qualquer coisa, largava e dizia: agora é hora de conversar com meu Pai. Agora é hora de entrar em contato. Agora é hora de orar ao meu Pai. A Bíblia diz que 3 vezes por dia este homem dobrava os seus joelhos para falar com Deus, para orar ao Pai. Houve um decreto. Esse decreto era que ninguém mais poderia orar a Deus algum.
dirigir petições a Deus algum. Se o homem insistisse em dirigir sua petição a qualquer que fosse o Deus, seria lançado dentro de uma cova cheia de leões. Esta era a punição. Tudo que ele quisesse, ele teria que falar ao rei. Ele não poderia mais orar. Ele não poderia mais manter o seu contato com o Criador. Porque havia um decreto, e esse decreto era que o homem que isto fizesse iria morrer. Mas eu pergunto, Daniel, ele se deteve por conta desse decreto? Pastor Daniel foi rebelde ao decreto do rei? A questão é que ele não foi rebelde ao decreto do rei. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: tudo aquilo que vier da parte dos grandes, seja do presidente, de quem for, para impedir o nosso contato, a nossa comunhão com Deus, tem que ser desobedecido. Porque mais importante é estar na comunhão com Deus. Deram um decreto para o apóstolo Pedro: não mais falarás deste nome a ninguém, em momento algum. Pedro disse imediatamente: mas me importa fazer a vontade de Deus, que é dos homens. Não importa de quem vem o decreto. Se vier um decreto que é contra a vontade de Deus, para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer perder o contato com Deus, esse decreto tem que ser quebrado. E não será rebeldia, porque rebeldia é quando nós estamos contra a vontade de Deus. Então veio o decreto, e esse decreto faria com que Daniel perdesse sua comunhão com Deus, porque ele não mais iria orar. Se ele seguisse o decreto, não oraria mais. Se ele fosse se submeter ao decreto do rei, ele não mais dobraria os seus joelhos para orar. E ele sabia que se ele insistisse em fazer isso, a sua vida era colocada em risco. Mas ele entendeu uma coisa: ainda que a minha vida seja colocada em risco, todavia eu tenho que manter o meu contato com o meu Pai. Eu tenho que manter a minha comunicação com o meu Pai. Eu não posso deixar de orar por nada. Ainda que a minha vida esteja em risco, eu não posso parar de orar. Eu pergunto: quem aqui está correndo risco de morte porque ora? Ninguém. Ninguém aqui está correndo risco de morte porque ora. Ninguém aqui está correndo risco de morte. Se dobrar o joelho para falar com Deus, ninguém está colocando sua vida em risco. Daniel estava colocando sua vida em risco, e mesmo assim ele continuou orando. Mesmo assim ele continuou orando. Aí você entende porque que lá no versículo 23 do capítulo 9 o Senhor diz que ele é amado. Você entende porque que o Senhor tanto amava Daniel? Você entende porque que o Senhor tanto tinha prazer na vida de Daniel? Mesmo sabendo que a sua vida está em risco, ele não para de orar. Ele acha mais importante o seu contato com Deus do que sua própria vida. Mais importante é o seu contato, a sua comunhão com Deus, do que a própria vida. Ah, meu irmão, o diabo era furioso com Daniel, assim como ele é furioso com aqueles que oram, que levam uma vida de oração. Ele não se preocupa com aquele que apenas entra numa igreja e sai, leva uma Bíblia, lê a Bíblia. Ele não se preocupa com aqueles que guardam um dogma religioso. Não, ele se preocupa e é furioso com aquele que leva uma vida de oração, porque ele sabe que aquele que leva uma vida em hora de oração está em uma amizade, em uma intimidade com o Pai. Eu não sei se você entende, mas eu vou simplificar para você. Quando eu era uma criança, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Eu tinha um amigo que era muito íntimo. Nós éramos muito amigos mesmo. E uma vez alguém na rua quis me bater. Esse meu amigo se meteu no meio e disse assim: você vai bater nele, tem que bater em mim também, porque ele é meu amigo. Eu lembro como se fosse hoje.
ele era de São Paulo, criança, chegou. Eu morava na época com a minha querida avó. E nós morávamos perto. E nós tínhamos uma comunhão, sabe, uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira. Todo dia nós estávamos juntos brincando. E ele se meteu no meio. Você vai bater nele, tem que bater em nós dois, porque nós somos amigos. Nós somos amigos. Sabe, assim acontece na vida de um homem que tem uma amizade com Deus. Vai se levantar contra ele, vai se levantar contra mim, porque ele é meu amigo. Vai investir contra ele, vai investir contra mim, ele é meu amigo. Não sei se você está entendendo. Vai lançar ele numa cova, espera aí, porque eu vou descer junto com ele na cova, porque ele é meu amigo. Nós temos um relacionamento, nós temos uma intimidade, a base da oração. Nós conversamos todo dia 3 vezes. Ele vai descer na cova, eu vou descer com ele na cova. Lançam Daniel na cova, repleta de leões, mas nenhum leão ousa a tocar em um fio de cabelo de Daniel. Por que será isso? Porque Deus, o amigo dele, estava lá, estava naquela cova. Aí você vê a diferença. No dia seguinte, Daniel sai da cova. Daniel é tirado da cova, ileso. E os que tramaram contra Daniel foram colocados lá na cova. Antes que eles tocassem no fundo da cova, os leões mataram, estraçalharam, acabaram com os corpos deles. Porque Deus desceu na cova quando Daniel, seu amigo, desceu. Daniel saiu, Deus saiu. Aqueles que não tinham amizade com Deus desceram a cova e foram mortos pelos leões. Vale a pena você manter uma vida de oração. Vale a pena você manter uma vida de oração. Uma vida de oração te faz ter intimidade com o Eterno. Uma vida de oração te faz viver em comunhão com todo o poder. Uma vida de oração te fará ser amigo de Deus, irmão. Olha para quem está ao teu lado e diz: por que tu não ora mais um pouco, irmão? Nós temos 24 horas todos os dias, por que nós não oramos um pouco mais? Por que nós não oramos um pouco mais? Dessas 24 horas que eu tenho todos os dias, quantos minutos eu estou tirando para falar com Deus, para orar a Deus? Daniel era 3 vezes todos os dias, orava ao Senhor. E nós, o que nós estamos fazendo com todo o tempo que nós temos? Pastor, eu tiro 2 horas para a academia. Pastor, eu tiro 8 horas para trabalhar. Já vou embora 10 horas, pastor. E aí, pastor, eu tenho família, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que estar presente com a minha família. Eu tiro aí mais umas 5 horas para estar ali com os meus filhos, ali conversando, ensinando, educando. Oh, glória, tudo bem, isso é louvável. Pastor, já vou embora às 5 horas, pastor. E aí, pastor, o que eu faço com as outras horas, pastor? Restam ainda 9 horas, o que eu faço, pastor? Pastor, eu pego aqui umas 2 horinhas para eu cochilar um pouco, meio-dia, cansada. E aí, pastor, restam 7 horas. Pastor, você sabe que essas 7 horas evaporam quando eu pego o meu celular? Pastor, Instagram, Facebook, Google. Pastor, essas horas que restam acabam, evaporam. Eu não sei para onde é que elas vão, porque eu pego o meu celular, pastor, não vejo mais nem o tempo passar. Não vejo mais nem o tempo passar. Pastor, não estou nem colocando as horas que eu passo a noite dormindo, porque às vezes eu nem durmo à noite, porque eu estou vidrado no meu celular. Ah, meu irmão, se o homem hoje orasse, falasse com Deus, pelo menos a metade do tempo que ele passa em um celular, todo mundo era cheio de intimidade com Deus. Todo mundo era cheio de intimidade com Deus. Mas a questão é que há uma dificuldade muito grande para o homem dobrar os seus joelhos. Muito grande. Por que será, irmãos? Há uma dificuldade tremenda para o homem dobrar os seus joelhos. Hoje, quando se fala de oração, meu Deus,
Tem pastor que nem fala mais de oração. Tem pastor que nem chama mais a igreja para orar. Tem pastor que nem chama mais ninguém para ir para o monte orar. Porque tem medo da pessoa sair da igreja e ir embora para outra igreja. Porque causa comichão nos ouvidos das pessoas. Só que a verdade é que nós não devemos deixar de incentivar a igreja. Ore, 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 ore. O apóstolo Paulo não queria nem saber quem ia gostar, quem não ia gostar. Ele dizia: vocês têm que orar sem cessar. Ore, 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 ore sem cessar. Ore sem cessar. Em casa dobra teu joelho, na madrugada dobra o teu joelho. Ei, em nome de Jesus, entenda. Eu vou te falar apenas para você ter a sua fé aguçada, para você tomar como exemplo. Dobra teu joelho na madrugada. Nós temos um grupo de oração na madrugada, eu e algumas pessoas que eu selecionei para orar, porque eu não posso colocar todas as pessoas em um grupo como esse, porque esse grupo é para oração. E quando da madrugada é um grupo de 8 a 9 pessoas, aí eu dobro meu joelho para orar e fico de vez em quando vendo o legalzinho. A pessoa dobra o seu joelho e bota legal, a pessoa dobra o seu joelho e bota legal, o celular todo tem meu toquezinho, tim, tim, tim. As pessoas dobrando o seu joelho para lá. Eu digo: que coisa boa, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu dobro meu joelho na madrugada para orar, sabendo que tem pessoas orando comigo em prol da igreja, em prol da obra, em prol do ministério. Isso é coisa linda, isso é maravilhoso. Aí termina a oração da madrugada. Aí quando dá 7 horas da manhã, vem para a igreja para orar, porque a oração tem que ser contínua, contínua, contínua. Aí antes do culto, dobra o joelho para orar, porque a oração tem que ser contínua, contínua, contínua. Ei, a oração te mantém de pé. A oração é questão de sobrevivência espiritual. Quem não ora não sobrevive espiritualmente falando, e quem não ora não tem intimidade com o Criador. Mas o diabo não quer que você faça isso. O diabo não quer nem que você escute o que eu estou falando agora. O diabo, ele não quer que ninguém escute isso. Ele não quer que ninguém seja incentivado a orar. Ele quer que você faça qualquer coisa menos orar. Ele quer que você converse com qualquer pessoa menos com Deus. Você pode passar 10 horas na tua rede social, mas ele não quer que você passe nem 10 minutos de joelho. Ele não quer que ninguém crie comunhão, intimidade com o Criador. E não há comunhão, não há relacionamento sem diálogo. Existe relacionamento sem diálogo? Nunca vi. Cria-se uma comunhão sem diálogo? Cria-se uma amizade sem diálogo? Não existe. O diabo não quer que você crie comunhão com Deus. O diabo não quer que você tenha com o Senhor uma amizade. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você ore. Amém, pessoal? Só que nós não estamos aqui para fazer a vontade do diabo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E Deus quer que oremos. Ele quer que oremos. Ele quer olhar para você e dizer: amado meu, amada minha. Ele quer olhar para você e sentir prazer na tua vida. Ele quer que oremos. Ele quer que você mantenha um contato com Ele. Amém, pessoal? E não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se de repente você está no teu carro e tem alguém ao lado, não tenha vergonha de falar com Deus, não. Não tenha vergonha. Obrigado, meu Deus, eu te adoro, eu te amo. Eu quero estar contigo, eu quero que o Senhor esteja sempre pertinho aqui de mim, me ajudando, guiando meus passos. Obrigado, Senhor. Você vai sentir você vai se sentir maravilhado. É uma sensação muito linda. Passa um dia nessa comunhão, passa um dia nesse contato, passa um dia nesta oração sem cessar, e tu vai ver como vai ser bom para a tua vida. E isso vai refletir em tudo. Vai refletir lá na tua casa, na tua família.
vai refletir em tudo. Lá no teu trabalho, isso vai refletir em tudo. O Senhor nos convida a orar. Ele quer ter conosco uma comunhão. Ele quer que não sejamos apenas servos, mas amigos. Ele quer que exista uma intimidade entre nós e Ele. Quem está disposto a viver assim, em oração? Quem quer ser uma pessoa de oração? A tua carne, em muitos momentos, vai dizer: não ora. A carne peleja contra o espírito. A tua carne vai dizer: não dobra teu joelho, não vai para a oração hoje, não vai subir aquele monte. A tua carne vai lutar para que você não ore. Você é convidado para ir a uma festa, a um casamento, a um aniversário, a tua carne se alegra. Você é convidado para ir à igreja, a tua carne fica: ai, não vai não, não vai não. A tua carne é convidada para ficar diante da televisão assistindo uma partida de futebol. Vai já começar a Copa do Mundo, viu? E a tua carne vai ficar alegre, torcendo e até dando grito, vendo aquele monte de gente correndo. Ei, mas o teu espírito estará dizendo: vai dobrar o teu joelho. Não esquece do teu Criador. Nós precisamos de ter comunhão com Ele, com o Eterno, em nome de Jesus. É muita oposição, é a tua carne, é o sistema mundano. Ei, a oposição é tão grande, é Satanás, é todo o inferno se levantando para você não orar, para você não dobrar teu joelho, porque o diabo sabe que nos teus joelhos dobrados é que vem a tua vitória. Nos teus joelhos dobrados é que se cria uma intimidade com o Eterno, com o Criador, irmãos. E é assim que nós devemos viver. Nós, igreja do Senhor, fomos chamados para viver assim, em oração, na comunhão, na intimidade com o Criador. Amém, pessoal? Já finalizo. Volte lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu e já encerramos, que eu quero levantar uma oração. Na primeira carta, capítulo 5, aos Tessalonicenses, ele diz no versículo de número 16, ele diz assim: regozijai-vos sempre, ponto, orai sem cessar, ponto, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco, ponto. Não extingais o Espírito. Extingar é apagar, não apague. Se você deixa de orar, você vai estar apagando a presença do Espírito Santo na tua vida. Ore e o Espírito, ele vai se fortalecer, o Espírito Santo vai te envolver cada vez mais. Ele diz no versículo 21, examinai tudo, retende o bem, ponto. No versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal, ponto. Ele quer que nós sigamos essas instruções, porque isto aqui vai trazer grandes benefícios para a nossa vida espiritual, que vai refletir em todas as áreas da nossa vida aqui nessa terra, irmãos. Aí vai depender de cada um. Quando eu aprendi isso, eu disse: ainda que o diabo não queira, mas eu vou ter uma vida de oração. Eu não comecei a ter uma vida de oração quando eu comecei a pastorear, não. Há 24 anos que eu estou pastoreando, mas eu não comecei a ter uma vida de oração quando eu comecei a pastorear, não. Quando eu digo que é difícil a pessoa levar uma vida de oração, é porque eu sei. Eu comecei a ter uma vida de oração depois de alguns anos que eu estava pastoreando, que realmente eu vim entender que não dava para eu permanecer na posição em que eu estava se eu não tivesse uma vida de oração. Às vezes o homem, ele se engana, porque ora 10 minutos no dia, pensa que tem uma vida de oração. Porque uma vez na semana frequenta um ciclo de oração, pensa que tem uma vida de oração.
Isso não é vida de oração. 10 minutos de oração por dia não é vida de oração. Vida de oração é orar sem cessar. Eu não tenho um tempo marcado. Eu não tenho um despertador para despertar. Vixe, agora chegou a hora de orar. Não. Eu tenho que fazer isto com frequência. De vez em quando o Espírito Santo toca o meu coração, ora, eu tenho que orar. De vez em quando o Espírito Santo traz à minha memória uma pessoa que está precisando de oração, eu tenho que orar por ela. Viver esta vida de oração é orar sem cessar. É dobrar o seu joelho para orar sem ter pressa para se levantar. Porque se nós dobramos os nossos joelhos para orar, já determinando quantos minutos vão ficar de joelhos, nós não deixamos Deus fazer em nós o que Ele quer fazer. Nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas. Eu tenho que dobrar os joelhos para orar e começar a orar e orar até a hora que Deus disser, pode se levantar. Amém, pessoal? Pastor, mas é difícil, pastor, com 20 minutos já estou fechando os olhos, pastor. Ei, eu já presenciei por diversas vezes orações entre obreiros, pastores, em que pessoas, falo de obreiros e pastores, que com 10 minutos de oração já se levanta, já fica impaciente, já não consegue mais orar. Mas o que é isso? Isto é ter uma vida de oração? Não, não é. Não, não é. Pastor, mas é porque me faltam palavras. Não falta. Não falta. É uma ansiedade que há dentro de você para se levantar e parar de orar. Porque palavras para orar, meu amigo, não faltam. Você tem um filho que precisa de oração. Você tem um pai que precisa de oração. Você tem uma nação que está corrompida e precisa de oração. Você tem amigos que precisam de oração. Você tem uma liderança espiritual que precisa de oração. Você tem que orar e tem assuntos para você apresentar ao Senhor na tua oração. Agora o que acontece é que há uma ansiedade para se levantar e o diabo fica aguçando aquela ansiedade para você parar de orar. Mas a partir de hoje você vai dobrar o teu joelho e vai clamar e vai orar e vai orar. E na medida que você for orando, você vai se enchendo da presença do Senhor e você vai estar entrando em uma intimidade fortíssima com o Senhor. Amém, pessoal? Quem realmente vai viver isso? Quem está disposto a viver assim? Se coloca de pé em nome de Jesus.